Queridos amigos, atentos à disciplina, ao nosso horário, nós vamos iniciar o nosso Santo Evangelho, procurando relaxar o nosso corpo físico, respirando profundamente, a fim de levar o oxigênio novo para os nossos pulmões e depois exalando já o monóxido de carbono transformado e dando um comando mental ao nosso intelecto para relaxar todos os músculos, todas as vibrações e, sobretudo, as nossas contrariedades, as vivências que experimentamos, as preocupações naturais do dia a dia, para nos recordarmos do Mestre Jesus, segundo Mateus, no seu Santo Evangelho, dizendo que pedi e a porta se vos abrirá, da mesma sorte. O momento é para mentalizarmos a figura de Jesus, porque estamos pedindo nesse momento ao Mestre querido que nos abençoe, que nos ajude e nos auxilie, para que possamos realizar o nosso trabalho silenciosamente, atentos àquilo que estamos fazendo, porquanto os Espíritos Mentores estão a postos para nos ajudarem. É dessa maneira que nós iniciamos os trabalhos de hoje, rogando as bênçãos e a proteção dos mentores da casa e realizando, pela voz articulada, a prece que Jesus nos ensinou, ao dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. É dessa maneira que damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos dos dois lados da vida e damos por iniciado o Santo Evangelho da quinta-feira, nesta casa abençoada de paz e amor. Dona Célia, quem que começa hoje? Eu. Pois não. Vamos falar sobre a mão esquerda, a bem-aventurança. Isso. A vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o capítulo é benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que jamais sejam pagos, que sejais pagos, por vezes com ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros.
Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Pois é, queridos amigos, a mensagem aqui decodificada pelo guia protetor vem no nascedouro do apóstolo Mateus, para que a gente tome cuidado de não exibir a mão que faz o benefício para os outros. Que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá. Lamentavelmente, ainda nós estamos discutindo, lendo, estudando e tentando colocar isso nas nossas vidas de forma prática. Por que a gente fala isso e impressiona qualquer um de nós os cuidados que nós devemos ter? É comum, é corriqueiro que a gente tenha visto e estejamos ver todos os dias as pessoas se exibir, colocar a máscara para fora, mostrar o que ela está querendo parecer, mas não aquilo que ela tem interiormente, que é a bondade. Qualquer pessoa, por mais humilde que seja, depende na voz, a pessoa fica nervosa, responde, ou quando não, nos agride. E nós pensamos, nossa, mas é possível que a pessoa, o ser humano, ainda esteja agredindo a outrem? Não imagina a nossa vã filosofia quão realista é esta verdade, porque as pessoas, como nós, estamos com esse cuidado de dizer que não são só aqueles que estão do outro lado da vida, mas nós nos colocamos sempre, em primeiro lugar, que nós somos pecadores, somos devedores, estamos tudo nessa barca ou neste mundo chamado de provas e expiações. Então, quando a gente menciona um caso, um fato, aqui e ali, é porque nós já vimos isso aqui na sociedade civil organizada, as pessoas que vão fazer um benefício, seja para dar uma espórtula, um cheque gordo, não é, Ayrton, para uma instituição de caridade, o fazem, porque está sobrando. Deus deu até demais, entre aspas. E a pessoa tem o cuidado de chamar a sua secretária e falar, olha, avisa lá a imprensa liberal, a Rede Globo, não sei o que o doutor fulano de tal estará naquele dia e hora e vai dar uma contribuição. Quer dizer, é isso que a gente está fazendo, mostrar a mão direita para a mão esquerda. Nós devemos ter o cuidado de não exibir em público aquilo que estamos fazendo. Digo isso porque a nossa casa espírita, o fórum da vida, os lugares que nós morejamos, acontece isso, é comum. Quantas vezes a gente já não ouviu, nós que temos uma certa idade, dona Cristina? As pessoas falarem assim, você precisa tomar o passe, fique à vontade. Mas se precisar sair um pouquinho antes, na sua agenda, não, eu espero um pouquinho. tá bem? O pessoal pode dar o passe para você, não há problema nenhum.
Só dá um sinal ali a dona Sério. Célia. Os velhos precisam ajudar, né? O Ayrton já sabe como é, que ele vê que falta a palavra. Espera, deixa eu socorrer. Já é da mão direita. Não é, dona Cristina? Isso acontece muito comigo. Mas eu estou dizendo isso porque essa situação ocorre conosco todos os dias. Eu sou manso e pacífico, ótimo, mas me contraria, pisa no pé, pisa no dedão. Eu sou capaz de engolir o desaforo. O Ayrton hoje me deu uma lição, desde ontem, que eu ouvi e falei, meu Deus do céu, não faz isso. Não dá bola, deixa a poeira baixar, para nós podermos lidar com as pessoas, porque no Evangelho tem a indulgência. O que adianta ter a virtude da indulgência se você não aplica? Mas aí, sabe, amigos, eu andei pensando, hoje de manhã, inclusive, quando fazíamos o Evangelho, eu falei, mas por que será que acontece isso conosco? Essa distonia, ou dissintonia, se quiserem a palavra, de que as pessoas estejam brigando lá na Rússia, né? Por que será que, de repente, um menino de 18 anos pega do revólver, mata 19 crianças, 2 professores, uma aqui inclusive lá no Texas, né, nos Estados Unidos? Por que será que acontece isso? Acontece isso porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, tem muita gente fazendo mal. E compete a nós tomarmos o cuidado de não fazermos errado, não é os outros. Charlie Chaplin, todo mundo gosta do Charlie Chaplin, o cineasta que, sem uma palavra, fazia, e até hoje nos faz sorrir, né? Ele disse assim, não se mede o valor de um homem pelas suas roupas, né? Você está muito elegante, mas não é por aí que nós vamos te medir. Não é verdade? Não quer dizer que você deva ficar ao olho, não. Tem que tomar cuidado com a indumentária, passar um perfume, zelar pela sua própria vida, pela sua própria aparência. Eu também ia fazer audiência, ia terno bonito, eu punha até uma... Eu fiquei conhecido pelo advogado do cravo, porque eu tinha um cravo. Não sei se vocês já viram isso. O pessoal fala, cadê o advogado do cravo? Porque quando eu cheguei do Rio aqui, o pessoal ainda usava, era no Castilho, Gessi Bianco, e Zalaf. E aí eu cheguei com gravata, com um cravo na lapela, estava na moda, aí ficou a marca. Então devemos sim cuidar, o homem no mundo tem que cuidar dessas situações. Mas, diz Charlie Chaplin, o verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza de seus ideais. Essa mensagem do Charlie Chaplin é extraordinariamente bela. Boa tarde, pessoal. Então, eu estou dizendo isso como introdução ao nosso Evangelho, porque nós vamos falar dessa face e da outra face. A mão esquerda não pode dar, né? Ou não pode estar se exibindo para outro que está fazendo. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Nem aqui entre nós a gente deve comentar. Se fiz bem, ok. Por quê? Porque o Evangelho fala claramente, com todos os pingos, que nós fazemos bem para nós mesmos. Tudo o que fizemos nesta vida, aqui, hoje, agora, amanhã, depois, milita a favor de nós mesmos. Porque como se paga os débitos que nós temos contraído no passado, com as nossas impropriedades, como é que se paga? Deus não é cobrador de ninguém, nós temos leis pétreas para obedecer. E cada vez que nós realizarmos um bem, nós estamos diminuindo a nossa dívida. É débito e crédito na contabilidade, mas com este viés. Ah, então a mãe está sofrendo, está padecendo, porque o filho, porque a outra encarnação, para parar com isso. É claro que temos débito de outras encarnações, mas também nós podemos pagar
fazendo o bem a outrem. Porque se tem uma pessoa que me faz o mal e precisa do perdão, eu falo, bem, eu te perdoo. E daí? Está pago? Não está pago nada. Ele tem que recompor a sociedade civil organizada. Vamos tomar um exemplo simplório. Dona Cristina, a senhora me chama e me convida para eu tomar um café na sua casa. Pode convidar que eu vou. Mas eu chego lá, por qualquer razão, desastradamente, derrubo, quebro a cadeira da senhora. Uma das cadeiras. Vocês podem ir para trás, que o senhor está mexendo lá em cima no telhado, então... Mas eu achava que o Cidinha devia ter coordenado isso, 20 minutos do Evangelho, viu, Cidinha? Eles podiam parar isso aí. Evitar. É 20 minutos do Evangelho, e o Evangelho não é interrompido. Não, eu que estou falando. Não, por favor. Tá bom, eu estou querendo Não. ajudar. Eu muito obrigado pela sua ajuda. Que me permite colocar em... Não, tudo bem, muito obrigado. Eu quero pedir para você ir lá que na organização tem que ser diferente. Mas eu estava dizendo, dona Cristina, a senhora me convida, eu vou lá para tomar um café. E de repente, eu desatradamente, ou por qualquer motivo que aconteceu, quebrei a sua cadeira. É meu dever repor. É assim que pago. As contas nós pagamos assim. Não é começar a pensar que Deus é uma pessoa, que é uma entidade que não faz outra coisa, senão ficar com uma varinha pronta para nos bater. Por favor, não. Ayrton, pegando daí, eu gostaria que você desenvolvesse o seu tema para depois nós concluirmos. O tema, né, fala da leitura do Evangelho, fala sobre os benefícios pagos com ingratidão. Isso é quando a gente realiza alguma ação boa, alguma ação que vai beneficiar alguém, nós ficamos felizes por termos poder ajudar. Né? Nós nos sentimos recompensados pelo simples fato de poder ter ajudado. E, é claro, aí a gratidão ou não vai ficar por conta da pessoa, mas o fundamental em todas as nossas ações, quando nós nos dispomos a ajudar, é realmente esse auxílio desinteressado. Né? E como o Dr. Jaime disse, nós temos erros de encarnações passadas, muitas, imensas, podemos assim dizer. Né? Mas aquela célebre lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, ou seja, você matou meu filho, eu vou te matar o seu, está tudo certo. Era o que se fazia, muito antigamente. E ali terminava, né, o débito para o homem que fez essa bendita dessa lei. Mas a gente sabe que nós cometemos muitas impropriedades em vidas anteriores, não sabemos quais foram. Né? E tem essa ideia de que aquilo que a gente fez, a gente tem que pagar. Pagar sim, mas não implica necessariamente que nós vamos pagar sofrendo a mesma coisa que muitas vezes impusemos aos outros. Porque tantas são nossas oportunidades de vir, né? Nosso Pai Celestial nos dá tantas oportunidades, que a cada vez que nós estamos indo, a oportunidade de nós irmos resgatando aqueles nossos erros, pode se fazer das mais diferentes maneiras. Toda ação benevolente, toda ação de caridade, toda ação boa que a gente faz pelo coração, sem se preocupar se vão agradecer, se não vão, mas porque sentimos necessidade vão ajudar. São ações que vão nos elevando. E essa elevação faz-se nesse sentido de que muitos daqueles débitos, às vezes pesadíssimos que nós tínhamos, e temos ainda, vão se tornando cada vez mais leves. Então não implica necessariamente que porque eu cometei um assassinato no passado remoto, que em uma das encarnações eu vou ter que ser assassinado. Mas esse nosso trabalho constante, encarnação após encarnação, e cada vez melhorando a nossa maneira de ser, né? Nós vamos sim
nos remindo desses erros, dessas dificuldades. E quando a gente faz a caridade, a gente tem esse princípio de fazer a caridade porque nos sentimos alegres em poder fazer. Mas nem sempre acontece isso. E não é nada incomum para nós, em uma situação ou outra, né, a gente sentir que determinadas pessoas foram ingratas, ou determinadas pessoas são ingratas, e realmente são. É ainda muito da natureza humana, cada um de nós ser do jeito que é. Agora, é muito ideal da natureza humana ir sim procurando melhorar a cada oportunidade que aparece. Porque oportunidades para se trabalhar corretamente, se trabalhar no bem, existem muitas, né? E deixar passar é um pequeno passo que ficou atrasado. A ingratidão, ela, é claro, vamos dizer assim, que machuca, dá mágoas, né? A gente fica magoado, às vezes irritado, a gente se desestrutura, porque não imaginava que tal pessoa, e muitas vezes pessoas, vamos dizer, elas não seriam ingratas num ato que a gente tenha feito. Fizemos algo ali para a pessoa, e a pessoa naquele momento agradece, está tudo bem, nossa, está ótimo, fiquei feliz, podia ajudar. De repente aquela pessoa fala alguma coisa da gente e a gente vai lembrar, mas olha, eu ajudei aquela pessoa, né? E agora ela me fez isso. Ou seja, estamos considerando a pessoa como ingrata, porque nós ajudamos, ela nos agradeceu e agora está fazendo aquilo. Então, essa ingratidão, tempos depois de atos que nós podemos cometer, a gente pode se sentir atingido por essa ingratidão. E às vezes, pessoas falam coisas de uma maneira até sem intenção de magoar, esse tipo de coisa. Mas nós ainda, como somos, vamos dizer, muito melindrosos ainda, e às vezes a gente se magoa por uma palavra, por um gesto, por um olhar, né? Estamos falando com uma pessoa, de repente a pessoa levanta, né? Fala aquele cérebro levantar, como dizer, né? Estou sentindo aborrecida, pronto. A ingratidão, ela vem e ela e faz parte dessas séries de imperfeições ou de sentimentos ainda ruins que nós temos, fruto de todo esse passado e fruto daquilo que está dentro de cada um de nós. O nosso espírito, ele, na sua sabedoria, ele sabe que o caminho que ele tem que seguir é aquele caminho que o Pai colocou para ele. Preciso seguir esse caminho, ou para todos nós, precisam seguir este caminho para que a gente possa chegar no estado de purificação espiritual, como Jesus, por exemplo, que é o máximo que a gente sabe. Mas nós estamos muito longe disso ainda, porque ainda nós temos muitas dessas imperfeições. Precisamos trabalhar, precisamos tomar ciência. Aquela balinha que tem para as crianças. A Joana de Ângeles fala muito a respeito de gratidão, da questão da gratidão. E quando a gente fala de gratidão, já também se fala de ingratidão. Uma coisa está praticamente associada à outra, não é? E a gente está sempre, dentro de cada um de nós estamos sempre batalhando em duas frentes. Aquela, eu faço ou não faço? Falo ou não falo? Cada vez que a gente pensa em uma situação ou outra, imediatamente a gente já vai projetando situações que podem ocorrer se eu fizer ou se eu não fizer. Nós somos assim. E dentro de nós, né, doutor, como diz lá o Jung, aquele célebre, ele fala que nós somos assim. Psiquiatra. Todos já ouviram falar do Yang e o Yin, né? Aquelas duas forças que se degladiam dentro de nós. E ele fala também da ânima, ânimos, que é praticamente a mesma coisa. E todos nós temos aquilo que a gente chama do lado masculino e lado feminino, todos nós temos. Porque quantas vezes nós reencarnamos? E nós não estamos vendo só como homem ou só como mulher, né? E a gente traz essas essências e a Até gente porque fica... o Espírito, segundo a questão 200 do Livro dos Espíritos, afirma, assevera e garante que todos nós somos espírito e como espírito somos assexuados. O espírito não tem. Desenvolvemos alguns talentos que eventualmente são muito bons,
Eu, por exemplo, acho e tenho uma consideração muito grande com as mulheres, viu? Porque o espírito, quando escolhe nascer mulher, é para vivenciar o mais puro amor. Ninguém ama como as mães amam. Mães que fazem, às vezes, prece para os filhos, segundo a retórica evangélica, a prece da mãe arrebenta as portas do céu. Então imagina quando eu experiencio, quero vir na outra encarnação mulher. Cada um vai ter o seu momento de aprendizagem. Então, o que o Ayrton está colocando, eu pedi licença, não pedi licença, mas falei, né? Sobre essa questão. E vamos aí, toca o barco. É exatamente isso. Nós experienciamos nas nossas vidas passadas momentos como homem, momentos como mulher, às vezes seguidamente, às vezes intercalado. Ou seja, dentro de nós temos toda essa essência de ter vivido essas duas vidas. E quando a gente toma a decisão, muitas vezes, a gente para pensar, mas eu faço isso, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Mas se eu não fizer, pode acontecer isso. Até a gente tomar a melhor decisão, ou vamos dizer, aquela decisão que causará um menor impacto, se assim for o caso, né? E sempre esse espírito masculino é aquele espírito mais incisivo, aquele espírito mais agressivo, que quer ter coisa rápida, né? Sabe disso, né? Não fica prolongando muitas coisas, quer uma decisão. O espírito feminino já é diferente, já pensa, já analisa, já é mais emoção. O homem é muito mais instintivo, né? Quer responder rápido. E a gente é assim dentro de nós, todos nós somos assim. Paramos para pensar, meditar, refletir. Isso é um confronto que existe, que vai determinar, e faz parte desse ego que a gente fala, que a gente tem. O ego. Meu ego foi atingido, né? E a gente reage conforme a situação espiritual de cada um de nós. E não adianta, a gente não vai mudar ninguém, não consegue mudar no âmago ninguém. Nós podemos influenciar bem pelo exemplo, por isso, por aquilo, mas mudar a natureza, a própria pessoa que tem que mudar, entendendo muito bem isso. E a gente vai notando essas diferenças entre as pessoas, a maneira como as pessoas vão reagindo aos diferentes aspectos que a vida coloca. Então nós sabemos que existem pessoas dos mais diferentes tipos, pessoas mais generosas, pessoas que são mais gratas por tudo que vem na vida. Joana de Ângeles, eu até coloquei aqui, ela cita no livro que ela fala sobre gratidão, o assunto é ingratidão, mas gratidão está ali, né? No livro que ela tem um livro inteiro que se chama Psicologia da Gratidão, é um livro inteiro. E no aspecto que eu estava vendo aqui, ela fala o seguinte a respeito da gratidão. Ela diz que a gente passa por fases difíceis, muita dificuldade, a gente sabe disso. Mas ela diz aquilo que Santo Agostinho disse. Ela diz o seguinte: as provas rudes, difíceis, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento. Provas difíceis, rudes, quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Fim de um sofrimento e um aperfeiçoamento do espírito. Quando aceitas com o pensamento de Deus. Quando aceitas com o pensamento de Deus. Porque nós podemos passar por dificuldades, mas não indica que seja o fim de algo difícil. Quando a gente aceita as dificuldades, que sabe que fazem parte daquilo que a gente chama de resignação, né, facilita imensamente a nossa caminhada. Porque vamos encontrar forças onde? Em quem? Nós mesmos. A força maior para qualquer atitude que a gente enfrente, qualquer dificuldade, tem que vir de nós. Por mais que os outros falem, se nós não tivermos a nossa força interior de abraçar, de lutar, para superar até o último instante, que assim seja, fica muito mais difícil. Né? Aquilo que a gente chama de resignação está acontecendo, tá? Vamos superar? É o meu objetivo. E gratidão é uma das situações que a gente se coloca muito, muito mais próximo do Pai. Agradecendo a qualquer instante, todos os instantes.
E a gente normalmente agradece quando acontece alguma coisa ruim, a gente supera, obrigado, Senhor. Mas às vezes a gente esquece de agradecer quando a gente abre o olho de manhã e vê a luz do sol. Ou quando a gente ouve o cantar dos pássaros, porque estou vendo, porque estou ouvindo. Ou quando a gente sente o cheiro do café da manhã, né? Estou sentindo um aroma, experimento, estou sentindo o sabor, e obrigado pela brisa que toca a minha pele, ou seja, pelos nossos sentidos que nos dão a noção da vida. Porque quantos existem que falta uma coisa ou falta outra, não tem a possibilidade de recuperar essa parte. Agradecer sempre, nas maiores, mas principalmente aquele que passa desapercebido para cada um de nós. E que nosso Pai fica tão feliz a saber que nós estamos nos sentindo plenos e entendendo o que é esse milagre de viver. Que é de tudo aproveitar aquilo que nos chega. Eu gostaria de aproveitar as colocações do Ailton para dizer, em especial, como o João também externou no seu livro, o fato de que toda dificuldade, por maior que seja, é o prelúdio de uma melhora. Aqui entre nós, a gente diz que a pessoa, quando está nas últimas, ela tem uma melhora. Toda problemática tem essa melhora. Mas estou dizendo isso porque os benefícios pagos com uma ingratidão é meio quase que corriqueiro. A gente faz, às vezes, um benefício para uma pessoa, mas não tem que alardear a todo mundo que acabou de fazer um benefício. E pessoas que, numa roda de amigos, conversando, falam, eu não fiz isso para você. E, na verdade, fez. Mas humilhou a pessoa para dizer assim, porque a pessoa vai falar o quê? É verdade, você é bonzinho, você fez mesmo. Não precisa fazer. Por quê? Porque aqui, segundo o Guia Protetor, no Evangelho que estamos examinando, ele diz assim, e sabeis, aliás, se este benefício esquecido no momento não dará mais bons frutos. Quem é que sabe? Eu quero relatar um fato e vou ver se consigo ser sucinto. Uma pessoa conhecida foi a São Paulo levar o marido para fazer um exame, um brevet. E quando voltava de São Paulo, ali na Marginal, às 6h, 6h30, chovia, aquela chuvinha de São Paulo terrível, que deixa a pessoa gelada. E o meu amigo que estava dirigindo falou para a irmã dele, falou, fecha o vidro, porque vem vindo lá um cidadão cambaleando, porque a pessoa, ou quando bebe, ou quando não tem medo, os neurônios estão faltando, de vez em quando também dão uma balançada. E aqui, então, é um lugar muito perigoso. E fecha o vidro. E ela não fechou o vidro. Um frio danado. E ela tinha umas moedas. Quem tem carro tem esse hábito, às vezes, de pôr as moedas, porque nós não somos ligados a negócio de moeda. Isso aí é nos Estados Unidos, que estão tudo compra moedinha, né? Nosso dinheiro não vale nada, moeda não serve. E a gente vai enchendo, assim, o porta-moeda. E quando chegou perto deles, embaixo do pontilhão que divide aqui para Bandeirante, o semáforo parou e ele foi lá. A senhora me dá uma moedinha? Mas, como ele estava trôpego, poderia parecer que ele estava bêbado, né? Ela pegou aquelas moedinhas, encheu a mão e deu todas para ele. Aí, a surpresa, ele começou a gritar, falou, meu Deus, hoje eu vou jantar, hoje eu vou comer, faz uma semana que não como. Porque o cidadão bebe, a bebida, o álcool, também alimenta. Ele queima mais rápido, mas ele alimenta. O cidadão não tem o quê? Então não pode julgá-lo que ele estava bêbado. Mas o que impressionou foi que depois, esse meu colega, contando o episódio, eu lembrei disso. Acha que às 6h30 da tarde, escuro,
Uma pessoa de um carro qualquer abre a mão e dá todas as moedas que tem, vê aquela alegria e vai embora, porque o trânsito é assim mesmo. E nunca mais vai ver. Vocês acham que vai ver? Não vai ver mais. Ela mora em Sumaré. O cara estava em São Paulo. Aonde vai um morador de rua? Por que eu estou relatando isso? Para o Evangelho de hoje. Está bom, Deus? O Evangelho de hoje. Ele fala exatamente isso. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido, ou a pessoa nem sabe o nome de quem é que deu, que passou por ali, de repente, mas com o coração pleno e entregou tudo aquelas moedas para ele. Ninguém sabe. Mas aí é que está. A contabilidade divina tem. Tudo está anotado nos nossos livros da vida. E nesses livros da vida, tudo bem que nós fizemos, não precisamos fazer alarde para ninguém. Aí você vai aqui, encontra uma pessoa velhinha, cambaleando, precisa atravessar a rua, o trânsito está pesado, você levanta a mão, fala, espera um pouquinho aí, dá a mão, só avó, vai aqui. É um pequeno gesto de amor. Ninguém precisa saber o teu nome. É isso que a mão esquerda não tem que mostrar para a direita. Nós podemos fazer isso sim, no silêncio do seu coração, porque na coluna de crédito está lá. Deus anota. Você não precisa fazer contabilidade para Deus, não. É o benefício que você vai fazer. Então vejam as palavras do guia protetor. E sabeis, aliás, esse benefício esquecido no momento, nos dará mais tarde os bons frutos. Nós costumamos chamar aqui na minha lista que tudo que nós fazemos de bem hoje, aqui, agora, ali ou lá, alhures e augures, milita a seu favor, advoga a seu favor. Não precisa falar para ninguém. Deus está vendo. Ou ele é onipotente, onipresente, ou onisciente, ou não é. Então, compete a cada um de nós, na minha visão, fazer esse benefício, como ele diz, os benefícios acabam por abrandar os corações. Já viram as pessoas que começam a fazer gentileza, carinho, atenção, depois, de repente, sem que ela perceba, lágrimas correm dos seus olhos, porque atendeu uma pessoa, deu um abraço, ajudou. Então, os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Devo dizer, para concluir o meu raciocínio, Dr. Bezerra de Menezes, nessa última encarnação, quando ele chegou nos esplendores celestes, uma multidão de pessoas estavam esperando. Ele perguntou para Celina, a mensageira de Maria Santíssima, de que se trata? O que é isso? O que está acontecendo? E Celina levou até o local apropriado e viu aquela multidão. Falou, são pessoas que vieram saudá-lo pelas ajudas que deram, que o senhor deu. Falou, mas eu não me lembro. Não precisa lembrar. Dr. Bezerra de Menezes, que nós chamamos aqui também do Kardec brasileiro, cognominado do pai dos pobres, ele atendia o pessoal todo. É interessante. Ele, assim, eu não sei se vocês viram, isso não deve ser do seu tempo, né? Do meu, do Ayrton, né? Da Dona Célia, Você que tinha nas vendas tinha um negócio que pendurava lá as contas. Ele atendia o pessoal, uma medicina de primeira qualidade, ele atendia, e às vezes a pessoa não tinha dinheiro para comprar o remédio. Ia na farmácia e fala lá, tira o remédio lá, manda pendurar para mim. E pendurava na conta. E esse aconteceu que um dia a senhora necessitada foi atendida e foi passar na farmácia. O farmacêutico falou, avisa o doutor Bezerra que
Não dá para pendurar mais as contas dele, não. Acabou. O crédito acabou. E ela voltou para falar com o doutor Bezerra. Imagina vocês se nós estivéssemos no SUS hoje, né? E falou, relatou para o doutor Bezerra o que tinha acontecido. Ele fez o seguinte, tirou o anel de formatura, porque muita gente acha que isso aqui é um luxo. Não é um luxo, no meu caso não é. É um símbolo das dificuldades que eu passei para lograr êxito de ser alguém estudado, pelo menos numa faculdade. O doutor Bezerra foi isso também. Não que ele não tivesse no começo da vida dele, profissional, mas depois ele passou agruras que ele não podia nem pagar a faculdade. Ele tirou o anel e deu para ela, falou, diga para ele vender, faça dinheiro e compre o remédio porque ela precisa. Então Celina, conversando com ele, disse que era mensageira de Jesus e ele falou, mas eu não quero, o senhor pode galgar outros estágios maior, num mundo melhor. Ele falou, não, eu quero ficar aqui enquanto existir um irmão nosso em sofrimento. E conta-se que Celina levou a mensagem dela para Maria Santíssima e Maria Santíssima respondeu o que ele estava pedindo. Porque Dr. Bezerra foi político na última reencarnação, não sei se vocês sabem. É o fundador da FEB também, né? Então, ele tinha pedido, porque ele gostaria de ficar aqui, que ele ia declinar da possibilidade de ir para um lugar mais alto, um plano especial. Ele ia declinar dessa honra. E Celina escreveu para ele, respondendo que ele poderia sim ficar nesse Brasil abençoado, como ele faz para todo mundo, para cuidar de nós, os irmãos necessitados. Então, todo benefício, imagine aquele quadro, aquele saguão, aquela praça de Roma, quando o Papa aparece, cheia de gente, repleta de pessoas agradecidas, que ele não sabe nem o nome, não sabia, mas eles estavam lá para ovacionar e agradecer aquilo que eles tinham recebido. Então, daí, nós podemos fazer, fique à vontade, podemos fazer todo o bem do mundo? Podemos fazer, sim. Devemos fazer, sim. E não ficar mostrando para os outros. Porque será que o Senhor da vida, as altas esferas, não viram o que o Dr. Bezerra fez? Não está vendo até hoje? Então, tudo que você faça, um carinho para a senhora, sua mãe, ao levar um cafezinho. Eu tenho empregada para trazer. Não, mas eu quero trazer. Põe uma bandejinha, né, dona Cristina? De repente só fala lá, o Mateus, olha, falou para o senhor pegar uma bandejinha, uma toalhinha bonita e trazer aqui que eu vou ficar deitada só esperando você me trazer. Eu estou exemplificando de forma assim graciosa para a gente saber que as pequenas coisas são grandiosas aos olhos dos corações generosos, que nós devemos fazer. Tratar as pessoas com educação, com carinho, com amor. Não é chegar para a dona Célia, ô dona Célia, que é isso? Minha querida, para com isso. Eu te amo tanto. Eu, por exemplo, já tenho mais de 50 anos. Vou fazer amanhã, vou falar para vocês, porque vocês não sabem, né? Eu vou fazer 81 primavera. Então é isso. A gente tem que ser carinhoso com todo mundo, com vocês, ser paciencioso, sem estar cobrando o óbolo de ninguém. Faça por você, porque o teu coração se internece. Vamos aproveitar, dentro desse clima gostoso que nós estamos, e fazer a nossa oração, lembrando que, no curso da oração, vocês aproveitem pensar em vocês mesmos, cada um em particular, nas suas necessidades, nos seus desejos, no que vocês precisam. Conversem com Jesus, converse com o Pai através de Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele.
E também quero avisar que nesse momento da prece, quando vocês estiverem pensando, vai o anjo da guarda, os encarregados dessa casa abençoada, vai passar uma bandeja, uma salva de prata, assim, literalmente, na sua cabeça, para recolher os seus pensamentos e entregar aos pés da divindade. É indispensável isto em nossas vidas. Não fique imaginando, mas será que Deus vai falar comigo? Deus conhece cada um de vocês, sabe onde mora, sabem o que vocês precisam, mas por humildade nós vamos falar, Senhor, cuida também de mim, eu preciso disso, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ser humilde, gostaria de ajudar no silêncio do nosso coração. Então fechem os olhos e vamos dizer em uma só voz, em um só sentimento, eu pela palavra articulada e cada um de nós, pelo sentimento da alma, dizer, Senhor Jesus, nesse momento estamos te pedindo que nos leve até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por seu intermédio, que é o caminho, a verdade e a vida. Na presença do Senhor do Universo, vamos dizer ao Pai, nós te agradecemos imensamente pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso corpo saudável, pela nossa voz que canta e declama uma canção, pelos nossos braços abençoados, que consegue trazer no peito um filho alheio sem reclamar. Queremos te agradecer, Senhor, pela cidade maravilhosa que moramos, pela nossa família, pelos filhos, pelos amigos, pelos adversários, por todos, nós queremos te dizer obrigado, Senhor, e queremos aproveitar para pedir por nós. Dai, Senhor, força para podermos vencer as dificuldades. Dai, Senhor, saúde para podermos caminhar cumprindo o nosso programa de regeneração neste mundo de provas e expiações. Dai, Senhor, aos médiuns a capacidade de poder aplicar e distribuir as mensagens de amor aos nossos corações através dos eflúvios de paz que o passe nos traz. Por isso, Senhor, queremos pedir também, finalmente, por aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, os enfermos, os necessitados, todos aqueles que estão em guerra, todos aqueles que são políticos, que têm a obrigação de cuidar e zelar pela pátria amada. Por todos eles, Senhor, nós pedimos que cuide e zele pela educação, pelo trabalho, pelos recursos necessários e pela saúde. Que quando sairmos desta casa, possamos levar ao nosso coração, junto à paz de Jesus. Que o Mestre nos abençoe agora e por toda a eternidade.
Obrigado, Senhor, por mais uma tarde de trabalho. Em nome do mesmo. Que a paz de Jesus